Paz e bem, queridos amigos. Hoje nossa reflexão bíblica é baseada no livro de Sabedoria, primeiro capítulo, que fala sobre a justiça, que é um dos frutos da sabedoria. E eu dei tema para esta reflexão: ame a justiça e seja imortal. E vamos no final entender por quê. A justiça, queridos, não é questão só de tribunais. Eu estou me referindo à justiça na nossa vida cotidiana. Ser justo significa devolver às pessoas o que pertence a elas. Lembra o que Jesus falou sobre impostos quando foi abordado? Deem a Deus o que é de Deus, deem ao César o que é de César. Nós, diversas vezes em nossa vida, somos infelizes. Estamos vivendo sem a paz, porque somos injustos. Primeiro conosco mesmo, depois com pessoas, depois com Deus. Somos injustos com a nossa profissão, nossa missão e com a natureza. Eu poderia dizer que temos que trabalhar a justiça em 5 dimensões da pessoa humana, das relações humanas, mas também temos que ser justos com nossas dimensões internas, fisiológica com nosso corpo, com nossa mente, nossa inteligência, nossa espiritualidade. Quantas pessoas que cuidam tão bem do corpo, ficam todos os dias na academia 1, 2, 3 horas. O corpo fica bonito, saudável, mas não tem 5 minutos para orar, para fazer uma meditação, para se conectar ao seu lado espiritual. E por isso as pessoas se tornam caricaturas, quando a gente é injusto consigo mesmo, quando nós cuidamos de uma dimensão e não cuidamos da outra. E também, para ser completos, para sermos felizes, nós precisamos nos relacionar não só conosco mesmo, mas também com o próximo, ser justo com ele, ser justo com Deus, ser justo com a natureza que nos cerca. O que está acontecendo hoje no mundo, com este aquecimento global, com tantos eventos que trazem tanta tragédia, é o fato que somos injustos com a natureza. Nós não cuidamos dela como deveríamos cuidar. E ela está se vingando. O próprio texto da Bíblia de hoje, que eu coloco no texto, quem quiser ler, capítulo 1 de Sabedoria, versículo de 1 a 15, vai dizendo: a justiça vingadora não o poupará. A justiça vingadora de Deus. Por quê? Porque quando somos injustos perante as pessoas, perante Deus, vem uma inquietação dentro de nós. A gente dorme com esta inquietação, falta de paz. Nos acordamos com esta inquietação. Não tem como fugir. Esta vingança nos alcança. Ela não nos poupará. É natural. Por isso tem aquele pensamento que eu gosto de destacar várias vezes. Deus perdoa sempre, quando nós pedimos perdão. As pessoas às vezes. A natureza nunca. Nós temos algumas cicatrizes que sempre vão nos recordar aquilo que aconteceu 5, 10, 50, 80 anos atrás. Eu, por exemplo, jogando futebol, desloquei cotovelo, muitos anos atrás. Até hoje eu sinto que ele é diferente. Mesmo eu que fiz fisioterapia, quando muda o tempo, quando eu vou levantar um peso maior no lado esquerdo, eu sinto a dor neste cotovelo. Porque a natureza nunca perdoa. Só que nós temos poder de ressignificar algumas coisas do passado, dar um outro sentido a eles. E nós, ainda que somos cristãos, que acreditamos em Deus, na palavra de Deus que nos alimenta, nós podemos dar um maior significado às coisas. Vamos olhar o Adão e Eva. Este texto de hoje vai dizer que Deus trouxe a justiça ao mundo e ela é imortal. Mas Adão e Eva foram injustos para com Deus, porque desobedeceram a ordem dele, desobedeceram a sabedoria de Deus, sendo criaturas, e por isso nos trouxeram a morte. Mas veio Jesus e ele o que fez? Ele nos redimiu através do seu sangue, através do seu amor. Ele foi justo perante Deus Pai e nos devolveu a vida. Por isso o texto da Bíblia de hoje vai dizendo: nem o mundo dos mortos reina sobre a terra, porque a justiça é imortal.
Por isso no início do vídeo eu falei, ame a justiça e seja imortal. Porque quando a gente ama a justiça e devolve a Deus o que é de Deus, devolve às pessoas o que é das pessoas, devolve à natureza o que é dela, ao universo o que é dele, é justo consigo mesmo, em todas as dimensões, nós nos tornamos imortais. Além de passarmos para a história e pessoas vão falando bem de nós, nos livros, nos artigos, nas lembranças, nas recordações, nós ainda temos a esperança que Jesus nos devolveu, a vida eterna. Nós temos isso. O pecado do Adão e Eva foi redimido por novo Adão, por Jesus. Justo. Por isso Jesus é chamado várias vezes de justo, tanto no Antigo Testamento como do Novo. Perante Deus, ele se tornou justo e nos redimiu. Jesus ressignificou a vida para nós. Por isso, queridos, nós precisamos ter esta consciência que se a gente realmente quer ser uma pessoa de Deus, nós precisamos ser justos com todas as pessoas, começando em casa, no trabalho, na escola, mas também, repito, conosco mesmo. Não é justo a gente cuidar tanto do corpo, dormir 6, 8 horas toda noite, comer tantas vezes por dia, praticar esporte e não ter 5 minutos para rezar, para orar, para refletir, para fazer um retiro uma vez por ano, para ir na igreja toda semana, ler a palavra de Deus. Por isso, várias vezes, nós reclamamos que a vida é tão dura, que a vida só nos traz problemas. Por quê? Porque a gente é injusto. Injusto com tantas situações conosco mesmo. Somos injustos com outras pessoas. E mais uma coisa, não basta pedir perdão na hora de reconhecer que eu era injusto. Nós precisamos também retribuir. Você ofendeu sua esposa com as palavras? Chegue, dê um beijo nela, diga que a ama, abrace, faça um favor extra, tipo lava a louça no lugar dela. Se naquele momento é vez dela de lavar a louça, lava, traga uma flor. Nós precisamos fazer muito mais do que só pedir desculpa, é fácil. Porque a injustiça ela traz a morte, ela machuca, sempre machuca. Quando a gente se sente tratado injustamente, nós sempre sofremos. Por isso nós queremos pedir perdão a Deus pelas vezes que fomos injustos com as pessoas. Eu às vezes fiz um exame de consciência, olhei para a minha vida 50 anos para trás e achei algumas atitudes minhas de injustiça com as pessoas. E não sempre consegui retribuir, pedir perdão. Porque às vezes não encontrei mais estas pessoas em minha vida. Mas eu peço que Deus me perdoe, que Deus receba de mim como retribuição os gestos de bondade que eu faço, sacrifícios, minhas orações, que minha alma seja purificada da injustiça, que meu coração seja cheio de justiça, porque eu quero a paz, eu quero a alegria, eu quero a felicidade, eu amo tudo isso, Queridos, a justiça, ela sempre será revelada, antes ou depois. Pode ser que aqui os tribunais humanos não a revelam. A pessoa escapa da justiça. Mas ela não escapa da justiça dentro dela. Porque a consciência a acusará sempre. Como eu li no texto de hoje. A justiça vingadora não o poupará. A consciência vai pesar. E mesmo que sobreviver isso, e vai sobreviver, vem o juízo final, onde toda a verdade será revelada. Por isso, queridos, nós nunca precisamos ter inveja dos injustos. Porque o cara vive mal, ele rouba, vive de tráfico, e não é justo com as pessoas, paga a mão e tem uma vida mansa, vida cheia de prosperidade. Nunca inveja a pessoa injusta. Porque eu prefiro andar de bicicleta a vida toda ou andar a pé, mas tendo vida justa e felicidade no coração, do que andar de avião e não ter a paz, não ter felicidade, não ter alegria. Eu não estou falando que precisa ser injusto para ser rico, não, pelo contrário. Conheço muitas pessoas que têm muito dinheiro, que têm muito poder e servem muito aos outros. E sabem colocar esse dinheiro, esta oportunidade, à justiça aos outros, ao serviço aos outros. Porque essa é a nossa missão.
quando a Bíblia vai dizendo, amem a justiça, vocês que governam a terra, ela nos chama a cada um de nós levar a vida, oportunidades para as pessoas, porque as pessoas injustas, elas criam armas da morte, elas tiram o que pertence aos outros e só pegam para si. A pessoa justa de verdade, a pessoa justa perante Deus, ela sabe que tudo que ela tem vem de Deus. Reconhece que vem de Deus. E quando você reconhece que você tem tudo que você tem hoje, toda a prosperidade intelectual, emocional, espiritual, material, você faz o quê? Você contribui com os outros. Você cuida dos outros, queridos. São coisas pequenas que a gente precisa cuidar, que a gente precisa se preocupar. Porque quando começamos a ser injustos em coisas pequenas, elas vão crescendo. E quando nós nos demos conta, já cometemos muita injustiça. E algumas coisas não tem como voltar. Eu imagino, por exemplo, uma pessoa, um pai de uma família que se tornou alcoólatra. Devido ao alcoolismo, chegou a se separar da esposa. Perdeu contato com os filhos. Alguns foram morar até na rua. Anos de alcoolismo. Depois, quando ele para de beber, maior obstáculo das pessoas que querem viver sobriedade é memória. Porque algumas coisas você não pode fazer mais. Você pode até chegar a pedir perdão para sua ex-esposa, você pode abraçar seus filhos, pedir perdão, mas você nunca pode voltar 20 anos atrás e acompanhar o crescimento do seu filho. Porque você não estava presente, porque estava bebendo, ou estava trabalhando a vida toda e nunca ficava em casa, só atrás do dinheiro. São coisas que você não pode recuperar mais. Por isso tem que ter muita fé em Deus, que mesmo que eu não consiga retribuir tudo, eu não posso recuperar tudo, reparar tudo que eu errei, mas eu acredito na misericórdia de Deus. E isso, queridos, é convite para cada um de nós, que a gente nunca perca a esperança, porque por mais que meu passado fosse injusto, por mais que eu me condenasse pelas atitudes, palavras, tudo que eu fiz, sempre há esperança. Eu sempre posso ressignificar isso em Jesus Cristo. Isso que nos dá alegria, isso que nos dá força. Por isso eu digo para você que está me ouvindo, talvez você tenha coisas que não consegue se perdoar. Perdoa, porque isso é justo. Porque se Deus te perdoou, você precisa perdoar a si mesmo. Necessita perdoar a si mesmo. Qual foi o pecado do Pedro e do Judas? Os dois traíram Jesus. Os dois eram amigos de Jesus e o negaram. Mas o Pedro, ele levanta os olhos, cheios de lágrimas, e se encontra com o olhar de Jesus, na hora de negá-lo 3 vezes. E no olhar de Jesus ele encontra perdão. E depois confessa 3 vezes, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse para ele, apacenta as minhas ovelhas. Ele retribui, ele começa uma nova vida. E depois, quando vai ser morto na cruz, ele pede para ser crucificado com a cabeça para baixo, porque não se sentiu digno de sofrer igual Jesus, crucificado igual Jesus. E Judas, ele percebe que comete um erro, que entrega amigo, inocente, justo, e ele não consegue se perdoar. Ele comete suicídio. Nós precisamos ser justos conosco mesmo. E ser justo é perdoar a si mesmo. Começar uma nova vida. Perdoar aos outros. Perdoar a todas as relações. E começar uma nova vida. Porque se Deus me perdoa, se Deus nos perdoa e Deus nos dá nova oportunidade, nova chance, nós precisamos dar esta chance também a nós mesmos. Queridos, eu termino esta reflexão com as palavras do início da reflexão de hoje. Amem a justiça, vocês que governam a terra. Amem a justiça e seja imortal, porque isso nos faz imortal. Mesmo cheios de pecados, de lembranças do passado que nos assombram, que nos aprisionam, sabendo que Deus justo, Ele já morreu pelos meus pecados, que Jesus retribuiu tudo ao Pai pelos meus pecados. Eu tenho imortalidade. A minha vida é imortal. Eu sou eterno. Eu tenho esperança. A minha vida é vitória no final.
Por mais que eu tenha cometido muitos erros, muitos pecados, caí várias vezes pelo caminho, o final é a vitória, por causa de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe. Compartilhe este vídeo com as pessoas que você tem certeza que gostariam de ouvir, que precisam dessas palavras, desta reflexão. Sejamos mensageiros da paz e do bem. Amém.